Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. Olha só, com uma revisão sobre dois assuntos. O primeiro deles, os tipos e principais blocos econômicos do mundo, e depois a gente vai falar um pouco sobre o Brasil no comércio mundial. Combinado? Dá uma olhada primeiro então nos tipos e principais blocos econômicos. Eu fiz um esquema aqui bem simples de entender, que na verdade é uma escadaria. Nessa escadaria eu tenho aqui o topo com um sinal de positivo, mais, então é o maior nível de integração, e aqui no primeiro degrau eu tenho o menor nível de integração. Sim, professor, um bloco econômico pode se diferenciar em relação ao outro, em relação ao seu grau de integração. Perfeito. Primeiro tipo, então, a zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? É quando, o próprio nome já diz, os países ali acabam se associando, fazendo acordos para reduzir tarifas comerciais de importação, por exemplo, e aumentando a circulação de produtos entre si. Só que isso pode gerar um problema que eu vou exemplificar agora, que é o problema da triangulação. O que é a triangulação? Imagine aqui três países, A, B e C. Esses três países pertencem a essa zona de livre comércio. Só que esse país X, não. O que esse país X pode fazer? Ele descobre que ele quer vender um produto para o país A. Só que ele descobre que esse país A cobra 15% de tarifa de importação sobre esse produto. E o país B cobra só 2%. Então ele pode entrar com o produto no país B, pagar só os 2%, concorda? E depois passar do B para o A sem pagar nada, porque é uma zona de livre comércio entre eles aqui. Quem vai sair prejudicado nisso? O país A. Só que um dia o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Vamos imaginar uma outra situação. O X quer vender um produto agora para o país B. Descobre que é o B que está cobrando 15% nesse produto e o A só 5%. Ele vai entrar com o produto no país A, pagar só 5% e depois vai passar para o B, que é o destino final, sem pagar nada porque estão dentro de uma mesma zona de livre comércio. Para que isso não aconteça, é bem fácil resolver isso. Os países podem criar uma união aduaneira e estabelecer uma TEC, pessoal. TEC, Tarifa Externa Comum. Fácil, né? Os três países aqui vão estabelecer um mesmo percentual ou a mesma alíquota de imposto, por exemplo. Então vamos imaginar que seja um produto aí automóvel. E eles vão combinar aqui o A, o B e o C, que um automóvel vindo de fora do bloco da zona de livre comércio vai ter que pagar, sei lá, vamos colocar 12% de imposto. Pronto. Independente de qual país ali for o destino final desse automóvel, o A, o B e o C, se o automóvel entrar em cada um deles, vai ter que pagar o imposto de 12% sobre o seu valor. Então, isso é uma união aduaneira. Percebam que já é um grau de integração maior do que a zona de livre comércio. Aí nós temos o mercado comum, que é mais integrado ainda, que permite a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. Esse grau, por exemplo, é aquele que o Mercosul quer chegar. Tanto é que a sigla Mercosul significa Mercado Comum do Sul, só que ainda não chegou. Pretende, mas ainda não deu certo. Então, o próprio Mercosul ainda está no estágio de união aduaneira. Professor, quem já estaria aqui? A União Europeia, com a livre circulação de pessoas, mercadorias, bens, serviços. E aí nós temos aqui mais um estágio que é bem elevado de integração, que é a chamada união monetária. O nome é bem simples, monetário vem de dinheiro. Então é quando os países adotam uma moeda única. É o caso da zona do euro, dentro da União Europeia, na qual os países que estão na zona do euro acabam adotando como moeda única o próprio euro. Então lembrando que não é toda a União Europeia que adota o euro como moeda única. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Menor grau de integração, uma zona de livre comércio. Sobe mais um degrau, cria uma TEC, Tarifa Externa Comum. Integra mais um pouco, vai para uma união monetária. Integra mais um pouco, vai para um mercado comum. Se integra mais um pouco, atinge uma união monetária. Agora, professor, dá exemplo aí de blocos econômicos e o tipo deles. Lembra do antigo NAFTA? Que era a área de livre comércio da América do Norte. Quem é a América do Norte? Estados Unidos, Canadá e México. O nome já é bem claro, olha, área de livre comércio da América do Norte. Então estava no primeiro estágio, na zona de livre comércio. Os Estados Unidos nunca tiveram o menor interesse de passar desse estágio.
Eles não querem de jeito nenhum estabelecer com o México, por exemplo, um mercado comum e permitir a livre circulação de pessoas, já que o próprio México, a sua fronteira com os Estados Unidos, é tema de problemas para os estadunidenses em relação à entrada ilegal ali de imigrantes. Então perceba, lembrando que o NAFTA não existe mais, o Trump acabou resolvendo, acabar ali com o NAFTA e estabelecer um novo bloco, mas ainda com os mesmos 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Nós temos o Mercosul, como eu já falei, está no estágio de uma união aduaneira, pretende chegar ao mercado comum. Temos a APEC, que é a Associação Econômica ali da Ásia e do Pacífico, formado por um grupo de países bem heterogêneo, com países desenvolvidos, países em desenvolvimento. E temos a União Europeia, que é o melhor exemplo, um bloco econômico de muito sucesso, mas que vem passando por turbulências, como, por exemplo, a crise ali econômica 2010, 11 e 12 com os PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, e também a partir de 2016 com aquele processo do Brexit, que é a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. É a primeira vez que um membro da União Europeia está deixando o bloco. Então, até pouco tempo, nós falávamos que era um sucesso, um exemplo de modelo de bloco econômico, só que agora a gente começa a pensar que, será que esse bloco está um pouco ameaçado ou não? Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ver se isso vai acontecer mesmo, de fato, ou se ele vai continuar sendo um exemplo ali de grau de integração bem elevado, inclusive com alguns países adotando uma mesma moeda, o próprio euro. E agora, gente, nós vamos trabalhar a questão dos BRICS como um caso especial. Por quê? BRICS não é um bloco econômico, por isso que eu separei aqui por essa linha. BRICS, na verdade, que em 2001 o economista Jimmy O'Neill criou essa sigla e não tinha nem o S, tá? Era só BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Era para dizer que eram países bem populosos, com grandes territórios, muita matéria-prima, estavam crescendo economicamente, participando mais do comércio mundial, então seriam países excelentes para os investidores mundiais. E por volta ali de 2010, 2011, nós tivemos a entrada também da África do Sul, e aí foi acrescentado esse S no caso. Embora eles possam se reunir, inclusive já houve uma reunião muito importante no Brasil, no estado do Ceará, em Fortaleza, no qual esse encontro surgiu até a ideia de criação do Banco dos BRICS e tudo mais, mas não se trata de um bloco econômico com acordos bem definidos, com regras estabelecidas. Não, tem acordos ali muitas vezes entre um país e outro ou entre todos eles, mas não se trata de um bloco econômico como o Mercosul ou uma União Europeia, por exemplo. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Brasil no comércio mundial. Brasil, esse país que a partir principalmente dos anos 2000, diversificou muito os seus parceiros comerciais e os produtos também que a gente exporta. Então a gente pode lembrar que mesmo dentro dos BRICS, a gente tem ali parceiros comerciais importantíssimos, no caso principalmente a China, que é um destino super importante das exportações brasileiras, principalmente de soja e minério de ferro. Outro país muito importante que compra muito da gente são os Estados Unidos, a China, entre vários outros. Ok? A Argentina. Então, se eu tivesse que colocar assim, olha, 3 grandes parceiros comerciais do Brasil, colocaria a China, os Estados Unidos e a Argentina, mas claro que existem vários outros. A gente exporta muito produto primário, carnes, minérios, exportamos também petróleo e acabamos comprando lubrificantes, combustíveis, equipamentos mecânicos, máquinas, produtos farmacêuticos. Então é bom destacar que nós temos um parceiro muito forte aqui próximo da gente, na América do Sul, dentro do Mercosul, que é a Argentina, um parceiro fora de um bloco econômico, que são os Estados Unidos, e um parceiro dentro desse grupo chamado BRICS, que no caso é a China. E lembrando principalmente também, pessoal, que a partir dos anos 2000, volta a repetir, a gente procurou diversificar bastante os nossos parceiros comerciais. Então hoje o Brasil tem relação com países africanos, com países da Ásia, com países emergentes, países desenvolvidos, mas nossas exportações ainda são fortemente baseadas em produtos primários. Embora, claro, o Brasil também exporta ali um automóvel, exporta aviões, mas nossos produtos mais fortes são geralmente minérios e produtos do chamado agronegócio. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.